ainda nesse ponto, uma coisa que eu acho extremamente importante no autoconhecimento é que uma vez que você conhece algo, você tem controle sobre aquilo. Tá? Vou revelar algo aí que você, inclusive, sabe, né? Eu dirijo há pouco tempo. E como eu dirijo há pouco tempo, eu sei dirigir o meu carro. Com o meu carro, eu vou para qualquer lugar. Agora, por exemplo, se eu pegasse o seu carro, o seu Fusca lá, e eu tivesse que dirigir... Calma aí. Se eu pegasse o seu Fuscão e tivesse que dirigir, muito provavelmente eu não teria a mesma habilidade com ele, porque eu não conheço aquele veículo. Então, o que eu percebo é, se eu não conheço a mim mesmo, dificilmente eu vou conseguir dirigir a minha própria vida. Né? Inclusive, é uma fala do Jung, né? Até você se tornar consciente, o inconsciente domina a sua vida e você chama isso de destino. Né? E aí, o meu questionamento para você é, você acredita que as pessoas, às vezes, se tornam infelizes, se tornam frustradas, porque elas não têm um olhar sobre si para depois planejar e depois seguir a vida? Eu poderia afirmar que as pessoas sofrem muito por questões que estão em si e acreditam que, na verdade, os problemas estão ao redor? Perfeito, Felipe. Vou te dar um exemplo pessoal também, aproveitando que você abriu essa questão pessoal. Quando eu terminei o colegial, né, no ensino médio lá na época, o terceiro colegial, Felipe, por pressão da família, por não saber o que eu queria, eu fui e fiz eletrônica. Tudo a ver com psicologia, né? Eu fiz mecânica. Então, olha aí. Eu seria extremamente frustrado se eu permanecesse na eletrônica. Não que não seja uma área boa, para alguns é extremamente boa, mas para mim não. Depois eu fui para a educação física. Concomitante a isso, eu tinha uma pizzaria com meu pai. Aí depois fui para jornalismo, até chegar na psicologia, até chegar naquilo que eu queria de fato, Felipe. Mas por quê? Para não lidar com a frustração de falar para o meu pai, não, pai, esse ano eu vou ficar parado. Não, pai, esse ano eu não vou fazer nada da minha vida, eu vou tirar esse ano só para descansar. Algumas cobranças que muitas vezes não são ditas, tá, Felipe? Cobranças que estão ao nosso redor. Por que o Felipe teria medo, então, de conduzir o meu carro? Né? Qual que é o grande problema que isso traria à sua vida? Lembrando, Felipe, que, então, na terapia cognitivo-comportamental, o que nós vamos buscar aí? Aaron Beck, ele vai falar que nós interpretamos a vida a partir de uma tríade cognitiva. Essa tríade, Felipe, é a visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho do mundo ou das pessoas ao meu redor e a esperança que eu tenho de futuro. Então, ele percebeu, Felipe, que muitas vezes essas visões elas são distorcidas por causa das nossas vivências, por causa de coisas que já aconteceram. Então, vamos supor que talvez um dia o Felipe, lá na infância, Felipe, recebeu uma bronca muito severa do pai dele ou de alguém por ter quebrado algo que não era dele. Então agora, no futuro, ele não tem consciência disso. Mas quando ele vai pegar o carro de outra pessoa, automaticamente desperta uma emoção chamada medo. E essa emoção chamada medo produz um pensamento que me leva a um comportamento de não querer dirigir, por exemplo. E aí entra bem no que você disse, né? Enquanto eu não tornar todas essas questões conscientes, ressignificar essas crenças que eu tenho, eu vou continuar caminhando e culpando o destino, culpando a vida, culpando os astros, né? Porque minha vida não está dando certo. Quando, na verdade, o autoconhecimento é uma chamada à responsabilidade, Felipe. Eu sou responsável pela minha vida. Se eu sou feliz ou não, por exemplo, no meu casamento, não é responsabilidade da minha esposa ou dos meus filhos, não. É minha responsabilidade. São escolhas que eu fiz, escolhas que eu permaneço fazendo. Então, por que eu permaneço casado? Pelo medo de ser solteiro? Por que eu permaneço casado? Porque eu amo de fato e tenho prazer em estar casado? Tudo isso, Felipe, ajuda a gente a encontrar. O nosso corpo ele é mestre em nos dar sinais, Felipe.
Nada vai acontecer na sua vida antes do seu corpo te dar alguns sinais. Então, de repente, você está há 1 ano trabalhando na empresa e você levanta da cama falando, meu Deus, mais um dia eu vou para aquele lugar. O corpo está sinalizando. Se você não acordar, você vai entrar num processo depressivo, por exemplo. Porque o corpo está sinalizando, olha, esse lugar que você está indo não te faz bem de alguma maneira. Ou eu mudo o local, Felipe, ou eu mudo a mim mesmo. É muito comum, Felipe, na terapia, as pessoas acharem que elas vão lá na terapia para receber conselho. O psicólogo vai dizer para mim o que eu faço para ser feliz. Não, eu não consigo. A gente tem as técnicas, utilizando a sua simbologia para iluminar o quarto. Eu vou iluminar o quarto, eu vou mostrar para a pessoa onde está a serpente e onde está o tesouro. As escolhas, quem faz é o paciente. Porque se eu faço a escolha, Felipe, o mérito das coisas darem certo não é da pessoa, vai ser meu. E aí a pessoa não evoluiu. E também, se der errado, ela vai bater lá no meu consultório e falar, ô, doutor, você me fez fazer uma coisa que não deu certo, deu ruim. E aí? Né? E o grande ponto do autoconhecimento é empoderar a pessoa, Felipe. A não ser mais conduzida por esses fatores inconscientes, mas conduzir a própria vida. Quantas pessoas, Felipe, dizem sim querendo dizer não? Ô Felipe, me ajuda a encher a laje aqui de casa essa semana. Você tinha marcado de sair com a namorada. Puxa, mas o André fez a live comigo, vou ter que ir lá forçado. E aí você está dizendo não a si mesmo. Sim. Entender, mas no primeiro momento a pessoa não percebe, Felipe. A pessoa acha que ela está cuidando da relação, dizendo não sempre para si mesma. Mas quando ela percebe, ela se anulou completamente. E agora ela está dentro de um relacionamento abusivo, por exemplo. Porque de tanto se anular pelo medo de perder a pessoa que amava, ela foi deixando ser tudo do jeito da outra pessoa. Até que chega um momento que eu não tenho mais prazer de viver esse relacionamento. Percebe, Felipe, que foi uma escolha inconsciente, achando que estava cuidando do relacionamento, que acabou destruindo talvez o maior sonho da vida dela, que era ter um casamento longo e feliz. Por isso que eu te digo, Felipe, muitas pessoas fogem muito do autoconhecimento porque ele vai te tornar responsável. O conceito de má fé que a gente usa muitas vezes, a filosofia vai dizer, Felipe, do existencialismo, que o conceito de má fé é sempre que eu transfiro para o exterior aquilo que na verdade é meu. Puxa, olha, essa live só não foi tão boa porque o Felipe não entrou um pouquinho antes, porque a pergunta do Felipe não foi tão boa. Porque, olha, eu tinha uma coisa tão legal para falar, mas o Felipe não perguntou, eu deixei para lá. Olha, é culpa do pessoal que não interagiu tanto. E aí o conceito de má fé, o meu casamento é ruim por causa da minha esposa, né? A gente delega ao outro as responsabilidades que são nossas, Felipe. E isso vai adoecendo. Quando eu era criança, Felipe, às vezes eu caía na rua, não sei se é da sua época também, mas minha mãe inventava de passar aquele metiolate que ardia pra caramba. É do meu tempo. E no nosso tempo ardia, né? O de hoje é Nutella, não arde. Agora não, isso O que acontecia? Tinha vezes que eu caía na rua, machucava, Felipe. Só que eu escondia 1, 2 dias, Felipe, da minha mãe. Só que o que acontecia? Já que eu escondia, não limpava, não passava o medicamento. Quando ia limpar, doía muito mais, Felipe. Quando nós falamos de terapia, muitas vezes acontece isso, Felipe. Eu sofri com alguma situação da minha vida, eu escondi isso de todo mundo, eu guardei lá, e agora no processo de terapia, de autoconhecimento, de autodescoberta, eu vou ter que limpar aquela ferida que muitas vezes já está muito pior do que era para estar se eu conseguisse, né, falar dela naturalmente, né, me expor o que aconteceu. Então, é um processo aí trabalhoso, mas que com certeza é muito produtivo, Felipe. Se as pessoas querem atingir qualidade de vida, precisam estar prontas a fazer escolhas nessa noite.